Meu nome é Ricardo Andrade Alexandrino, eu sou formado pela 39ª turma aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Entrei na faculdade em 2001 e me formei em 2006. Sou natural de Bauru, atualmente moro em Curitiba. Fiz especialização de anestesiologia e hoje em dia trabalho como anestesista. Basicamente tive uma história de São Paulo muito longínqua, né? Fiquei muitos anos aqui e há cerca de 4 anos e meio que eu estou em Curitiba. A minha vinda para São Paulo foi em 1998, quando eu vim fazer cursinho, fiz 2 anos de cursinho aqui. E depois disso, felizmente, entrei na Santa Casa de São Paulo e aqui fiquei para completar minha faculdade. Continuei até minha residência médica no começo dos anos 2010 e depois disso comecei a seguir a minha vida profissional aí com algumas idas e vindas, né? A medicina, ela foi uma escolha muito tardia também na minha vida, né? A gente, quando é muito novo, obviamente cheio de visões, cheio de pretensões. Eu tinha algumas áreas no colégio que eu tinha muita facilidade, que era matemática, física, e sempre vislumbrava também uma ideia de como essa vida do interior. Eu tinha um campus da Unesp lá, com uma série de faculdades de engenharia, então era muito prático, tinha vários tios engenheiros, é muito prático eu pensar em engenharia naquele momento, né? Mas acho que essas nuances, principalmente econômicas, que o Brasil viveu nos últimos 20 anos aí, que talvez seja meu histórico, foi uma época que o Brasil estava numa fossa econômica, uma fossa política, como muitos passamos aí, e a gente via professores universitários, a gente via muitos engenheiros, a gente via muitas pessoas bem formadas, mas totalmente sem emprego. Foi na época de 1993, 94, que eu estava com 13, 14 anos querendo decidir um pouco dessa especialidade, dessa profissão. E foi nesse momento que o meu sonho começou a falar para pensar melhor, né? Porque não adiantava nada eu ter uma formação e não ter emprego futuramente. Então, naquela época, tive o meu pai que perdeu o emprego numa empresa, ele era funcionário, de um dia para a noite ser demitido. Então, meu desenho pela medicina, a partir dali que começou. E a minha referência, eu não tinha pais médicos, mas eu tinha o meu tio, que era médico, já formado, ortopedista, mas recém-formado, e o meu irmão, que era aluno de faculdade de medicina na época. Hoje, o meu irmão é oncologista, meu tio é ortopedista, como eu disse, mas eles que foram as minhas grandes referências nesse momento. Então, a partir desse momento que eu comecei a ver outras opções, ver outras perspectivas profissionais, vi nesse momento também as eventuais trajetórias profissionais que eles estavam tendo também, das facilidades, das dificuldades. E, como eu falei, tinha esse paralelo de outras áreas, por exemplo, a engenharia, que pouco a pouco eu fui desistindo. E talvez o divisor de águas, o checkmate da decisão, foi quando eu visitei a Faculdade de Medicina do meu irmão, que ele se formou em Campos, no Rio de Janeiro. E lá eu tive assim, um contato bem íntimo, até com laboratórios. Ele passou quase o dia todo lá comigo, passeando Então, vi vários detalhes. E naquilo ali que eu coloquei na cabeça que eu queria ser médico. E hoje eu vejo que foi a decisão mais acertada que eu tive na vida, né? Que, apesar de saber que hoje em dia tem muitos bons engenheiros muito bem empregados, com uma vida profissional adequada, mas eu acho que a medicina também, apesar de ter sido uma escolha nesse contexto mais financeiro, mais social, eu acabei vendo que foi a que mais me trouxe reflexos pessoais, mais trouxe satisfação assim, daquilo que eu faço, do atendimento, do dia a dia. Tudo isso hoje em dia me preenche muito. E com 15 anos eu mal sabia que eu podia chegar nesse ponto aqui agora de ter essa conclusão. A chegada aqui em São Paulo? Como foi aqui na faculdade? A faculdade, eu tenho, a minha referência de vida universitária é uma vida de interior, né? Então, minha vida inteira em Bauru, conhecia muitos amigos de faculdade em Bauru. E eu tinha a referência de que a faculdade tinha que ser um campus grande, meio afastado, mais bucólico, com
com blocos assim, com vários cursos e tudo mais. Então eu tinha essa ideia e o meu grande sonho, mesmo quando eu vim para São Paulo, era voltar para o interior, era fazer faculdade no interior. E eu vim então fazer cursinho na época, fiz 2 anos de cursinho aqui em São Paulo, no Ângulo Tamandaré. E naquelas correrias, né, de faculdade, com todas as opções possíveis aí, a gente presta uma série de faculdades, mas foi o que surpreendeu, né? Eu fui colocado, não havia um campus oficial, não era no interior, e a hora que eu cheguei continuei em São Paulo, então eu fiz meu cursinho aqui achando que eu era o meu último ano aqui em São Paulo. Não, eu passei na Santa Casa, terceira lista, até o nosso bloco de pessoas que entraram na terceira lista são algumas pessoas bem próximas até hoje. E eu me vi no centro de São Paulo, numa faculdade que era um hospital, então foram várias surpresas assim, no primeiro momento até meio assustadoras e totalmente avessas àquelas pretensões que eu tinha inicialmente de morar no interior, fazer uma faculdade seria um campus. Eu cheguei aqui, tinha uma universidade, tem um hospital centenário com toda essa arquitetura, né, que foi exatamente isso. Eu fiz a minha matrícula e de repente alguns veteranos me pegaram e começaram a me trazer pelo hospital e eu entrei numa sala bem próxima aqui, onde a gente teve a primeira apresentação do pessoal da faculdade, da Associação Atlética, do Centro Acadêmico. Então, e a hora que eu vi, eu estava entrando no meio do hospital, cheio de pacientes passando, assim, os nossos corredores, eles se confundiam com as enfermarias, as salas de aulas aqui também, a gente cruzava com os pacientes para chegar, então foi uma situação bem surpreendente essa minha chegada aqui em São Paulo. E eu falava assim, poxa, eu queria tanto passar na faculdade interior, mas Deus foi muito justo comigo, né? Falou, olha, você vai ficar lá no centro de São Paulo e vai ter uma vida ali naquela região, né? Mas eu falo que foi justo porque foi uma das melhores coisas que me aconteceu, certamente. Estar aqui, estar nesse centro, conhecer esse ambiente que eu já morava em São Paulo há 2 anos, mas não tinha a menor ideia de onde era a Santa Casa, do que acontecia aqui dentro. E aqui que eu fui mais ou menos conhecendo essa vida universitária, né? Na minha vida como estudante aqui, muitas coisas foram marcantes, assim, né? Principalmente esse convívio direto, né? Realmente com o hospital. Isso sempre nos trouxe essa proximidade absurda, né? Da realidade da medicina, das dificuldades, de tudo que a gente via aí, e o contato íntimo, né? Com uma sociedade carente, com uma população bem humilde, que sempre é bem atendida aqui. Então, essas coisas foram impactantes desde o começo e conforme a faculdade ela foi se desenvolvendo, os anos foram passando, você foi cada vez mais se envolvendo nos departamentos, você via a especialização de cada uma, o interesse e o cuidado que cada departamento, que cada especialidade foi formando durante todo o tempo que a gente passou aqui. Então, esse certamente é um lado muito marcante dessa vida universitária, entendeu? Esse contato íntimo aqui com o hospital, essa situação da gente não ter um campus do interior afastado, não, a gente estava aqui, então a realidade já foi nos mostrada no primeiro dia, já na primeira semana, e a gente não tinha como ter outros olhos, a gente sempre tinha os olhos para o hospital, então nossa vida foi o hospital, a gente tinha o hospital como a nossa referência e tudo que a gente foi aprendendo foi baseado nesse hospital, né? Então, acho que esse é um ponto bem marcante da faculdade, ou do tempo que eu passei aqui pela faculdade. Eu, por demorar 3 anos para entrar na faculdade, eu tinha um sonho muito grande, né, de fazer faculdade, fazer medicina e entrar nesse meio universitário, né. Então, essa minha vida em São Paulo, essa minha vida na universidade, ela também foi completa por tudo isso que eu consegui desenvolver aqui. E que eu acho que é uma excelente hora na vida para a gente poder desenvolver. Então, todo o nosso lado de relacionamento, todo o nosso lado de sociabilidade, todo o nosso lado de dedicação a algumas coisas que você julga que é importante para você e que não necessariamente estão relacionadas diretamente à sua profissão. No caso eu digo esporte, que eu acho que foi uma coisa que me deu estar numa faculdade de medicina de ponta, com uma estrutura já que proporcionava a você que pudesse treinar, pudesse se interagir com outras pessoas, mas de uma forma esportiva, te dava uma sociabilidade muito grande, te dava um bem-estar do dia a dia bom, porque você conseguia
sempre associar a sua vida de correria, de estudos e provas a momentos onde você podia jogar um futebol, lutar um judô, fazer uma academia, algumas coisas a mais da faculdade, sem falar dos momentos que isso te proporcionava, né? Do encontro com os amigos, de conversas, de estar numa sensação de mais relax. Então tudo isso foi muito importante. E a faculdade, então, para mim, ela foi perfeita nesse sentido, porque eu consegui, durante os meus 6 anos, praticar esportes todos os anos, de uma forma razoavelmente competitiva. Consegui participar desse mundo que proporciona, né, dessa vida acadêmica, como a Associação Atlética, que foi onde eu mais me ative, mas de todas as formas, assim, de festas, de eventos, de congressos, tudo isso eu pude participar muito, o que eu acho que para minha formação pessoal foi fundamental. Isso aí foi meio que completando uma parte infantil que você tem da vida, você vai completando com alguns pontos de sociabilidade do dia a dia. E me deu forças aí para continuar esses 6 anos, né? Porque é uma vida corrida, uma vida de doação. Eu vim do interior, então não tinha muitos familiares aqui em São Paulo, então eu vivia em função da faculdade, então ter tudo isso junto favoreceu muito a minha vida aqui em São Paulo. Então eu morava aqui do lado, então minha vida era a Santa Casa, era o centro acadêmico, era as coisas que envolviam aqui, era a região, os restaurantes, os bares que a gente comia, era tudo aqui na região. Então eu caí de cabeça nesse mundo aqui, essa vida universitária ela me foi positiva em uma série de aspectos. E hoje, acho que felizmente hoje, tudo que eu carrego, isso aí tem um ponto fundamental na minha vida, assim. Tudo que eu trago até hoje em relação a forma de me relacionar, a forma de interpretar as coisas, a forma de... Eu aprendi muito, né, com esse nível social que a gente tinha, né. A gente tinha na nossa turma de faculdade, tínhamos 100 alunos, que a gente não se relacionava diretamente com todos, mas a gente tinha uma proximidade com muitos. E na nossa época eram 100 alunos por ano, então tinham mais 500 alunos. E o esporte, as festas, a vida acadêmica, ela também proporcionava o contato com essa quantidade absurda de pessoas. E muitos deles que depois foram meus colegas de trabalho, foram pessoas que me indicaram serviços, foram pessoas que me ajudaram ou que até me incentivaram a fazer uma especialidade. Então, ter esse nível social na faculdade, ter esse nível de aproximação com os outros, com as outras pessoas, foi um ponto que certamente me acrescentou muito, né? Eu talvez até possa falar a escolha da minha profissão agora. A escolha da minha profissão como anestesista, ela se deu, como eu falei, tardiamente, né? Também na minha vida, como escolhi a medicina meio tardio, a especialização também escolhi tardiamente. Eu durante a faculdade toda, eu era muito analítico, eu gostava muito de raciocínios lógicos, eu gostava do atendimento pessoal do paciente, eu gostava de toda aquela análise, né, de fisiopatologia, de quadro clínico, de formas de diagnóstico, tratamento, achava isso fantástico. Mas via que algumas especialidades, pelas especialidades, você tinha várias formas de atuar numa mesma análise, né? Então, por algumas razões assim, eu fui eliminando algumas coisas, algumas especialidades de opção, e tentando me concentrar em algumas outras, né? Eu lembro que um colega que era veterano, que inclusive é um colega que jogava futebol comigo, que ele estava no 2º ou 3º ano, e ele já no 6º ano, então ele com uma outra visão do mundo, e ele me falou a seguinte sequência, né? Ele falou, olha, quando você for escolher a sua especialidade, pense em 3 coisas basicamente. Então pense principalmente, primeiro, no mercado de trabalho onde você vai agir. Acho que talvez, não numa ordem sequencial, mas de importância, mas acho que os 3 são importantes. Mas então, primeiro, o mercado de trabalho onde você vai querer se situar, seja o seu mercado de trabalho numa capital, no interior, fora, numa cidade menor, tal. Aquilo que você gosta como especialidade, como dia a dia, como relacionamento. Então, tudo isso também vai fazer, se você quer ser pediatra, você vai ter que gostar de criança, se você vai ser ginecologista, você vai ter que gostar de atender mulher. Então, algumas coisas nesse sentido, olha, pensa então naquilo que você gosta
E por último, pensa na qualidade de vida ou na forma de vida que você quer ter. Então, acho que se o dia você conseguir associar da melhor forma essas 3 razões, você vai chegar no melhor resultado. Então, o seu mercado de trabalho, as suas opções, as suas preferências e a qualidade e as opções de vida que você quer ter. Em cima disso, isso foi um marco para mim, isso foi uma base para eu conseguir raciocinar e analisar. E fui até o último ano de faculdade, o 6º ano, ainda muito em dúvida. A minha maior tendência naquele momento era fazer clínica médica e fazer depois alguma especialidade clínica. E até metade do ano, ainda com algumas dúvidas, eu tinha amigos com total certeza do que iam fazer, eu ainda com algumas dúvidas. Até que no 3º mês antes da formatura, a gente estava meio que nas vésperas da escolha da residência mesmo, da inscrição para a prova. E foi num evento social aí da faculdade que eu encontrei um grande colega anestesista, o Dr. Mauro Prado, que inclusive é chefe do departamento de anestesiologia aqui. E numa conversa bem informal ali, ele que eu já conhecia já da faculdade, ele tinha sido o meu veterano, numa conversa bem informal ali, a gente foi associando algumas ideias, foi trocando alguns pontos ali de interesse, e eu falei, olha, Mauro, eu acho que eu vou ser clínico, cara. Eu gosto de clínica, eu gosto de raciocínio clínico, eu gosto de emergência clínica, eu gosto de clínica, cara. Ele falou, então eu acho que você vai gostar da anestesia. Você vai gostar da anestesia porque a anestesia é clínica, mas é uma clínica aplicada. E ele começou a me dar todas as nuances da anestesia, uma especialidade que antigamente, até uns anos atrás, ela tinha 0 de visualização, né? As pessoas não davam muito foco, não tinha muito holofote. Hoje em dia, nos últimos anos, a gente tem visto que isso tem aumentado, não só como área de interesse, mas como a profissão em si. A capacidade do anestesista hoje em dia ela é muito diferente do que já foi no passado, né? Então a gente com essa referência que ele me deu, com essa dica que ele me deu naquele momento, sabendo a pessoa que ele era, vendo a capacidade que ele tinha, todas as referências que ele já tinha como anestesista aqui, eu falei, olha, obrigado pela dica e eu vou pensar no assunto. Então, na semana seguinte, eu ia fazer a inscrição para o eletivo, que é a nossa formação opcional, a nossa cadeira opcional no último ano de faculdade. A gente passa alguns meses e foi onde eu escolhi pela anestesia. E se fosse escolher 1000 vezes qual especialidade fazer hoje, eu ia fazer anestesia as 1000 vezes, né? Tinha alguns preconceitos que depois foram caindo e hoje em dia eu vejo que a maior parte das especialidades, cada uma delas tem o seu rótulo, né, de característica profissional, de área de atuação e tudo mais. E a anestesia não longe também tinha esses rótulos, né? Mas que depois de um tempo eles foram desfeitos na minha cabeça, foram desfeitos pela minha vida cotidiana e foram desfeitos pela capacidade que o anestesista tem hoje em dia em atuar, em agir e fazer o bem pelo paciente também. Então a minha decisão de anestesia foi nessa transição de gostar muito de áreas clínicas, de raciocínios, de interpretações, para depois, com boas referências de pessoas que já trabalhavam nisso, que me deram e me jogaram, olha, pensa nisso, cara, são coisas a você refletir e raciocinar. E voltando então ao que a faculdade pode nos dar, foi isso, foi a opção de conhecer pessoas que de alguma forma você vai se interagindo com ela, você vai se comunicando, você vai sendo amigo, você vai sendo próximo, você vai conversando e jogando conversa fora, você vai praticando um esporte junto, mas que depois elas podem, de uma forma muito pessoal, dar impressões muito pessoais e que vão mudar a sua vida para o resto da sua vida, que vão ser decisivas para elas para o resto da sua vida. Então eu agradeço até hoje de ter encontrado com o Mauro aquele dia, de estar tomando uma cerveja ali com o pessoal e da gente cair no assunto e ele me falar, olha, pensa nisso, cara, acho que vale a pena. E depois disso, eu acho que eu tentei, se não fiz dessa forma, fiz talvez de outras formas, mas acho que eu consegui também passar essa impressão do que fazer, do que é um anestesista para outros colegas mais novos. Então, esse aprendizado que eu tive, eu consegui também reproduzir ou replicar. E acho que alguns, eu talvez não admito, mas alguns amigos meus mais novos aí, talvez até decidiram fazer anestesia depois de algumas conversas como essa comigo ou com alguns outros anestesistas também. Então acho que é importante isso aí, a gente ter a gente saber que a gente faz parte de um plano muito longo, né, e que essas pessoas elas vão poder te ajudar e que você tem várias formas de você
tomar suas decisões embasada em vários aspectos. Então, por isso que acho que é importante você sempre estar aumentando o nível de relacionamento, você sempre está fazendo novas amizades, você sempre está conversando e dividindo informações. No mínimo você descobre que aquela pessoa, que aquela opinião não foi boa para você e você acaba filtrando e começa a jogar de outra forma para tentar chegar no seu ponto, no seu resultado, no seu equilíbrio. E acho que a especialidade médica hoje em dia ela é fundamental, que você ache uma especialidade médica que seja adequada àquilo que você espera, baseando nesses 3 aspectos que eu já tenho gravados lá. Então hoje eu trabalho no esquema de trabalho que me permite ter uma qualidade de vida, que me permite fazer as minhas coisas. E não é boa qualidade de vida, é ter uma qualidade de vida, né? A gente não precisa ter uma boa qualidade de vida, uma qualidade de vida sensacional. A gente precisa ter uma qualidade de vida, ela por si só já se define. Hoje em dia eu trabalho numa área de atuação com um espectro muito grande de atuação, então a gente trabalha com todos os tipos, basicamente com todos os tipos de anestesia. Por opção ou pelo local que eu trabalho hoje em dia, algumas especialidades são menos ativas ou a gente acaba não fazendo, mas a gente tem acesso a uma série de áreas da medicina, desde a ortopedia até a cirurgia, todos os ramos da cirurgia, até procedimentos diagnósticos, até nós como procedimentos terapêuticos, né? Medicina intervencionista na área de dor, na área de atuação de anestesia regional. Então, uma qualidade de vida, uma área de atuação interessante e um mercado de trabalho que hoje em dia a gente vê que é concorrido, exige, realmente a gente obviamente está se formando muita gente, né, de todos os lados. Na anestesia não é diferente. O interesse pela anestesia ele aumentou muito nos últimos anos, mas eu vejo que é um mercado de trabalho que, se você tiver disposição, se você tiver disciplina, se você conseguir se dedicar bem, você consegue seus espaços, você consegue as suas áreas de atuação com razoável diria, valorização da sua atividade profissional, porque o paciente dificilmente sabe quem que é o anestesista dele e alguns cirurgiões mal têm ideia do que se passa no mundo da anestesia, mas a gente sabe assim, o quanto você pode fazer de bem pelo paciente, o quanto você pode interferir na vida daquela pessoa, seja do ponto de vista agudo ou crônico. Você consegue modificar ali com a sua melhor forma, sem que o paciente tenha a menor ideia de quem é você ou que ele esteja completamente drogado naquela hora e ele não vá lembrar de muita coisa. Mas se você fez o seu bem para ele, então, para mim já é uma recompensa assim, que me deixa muito feliz em estar trabalhando como anestesista e ser anestesista. E a anestesia, felizmente, ela evoluiu, né? Se a gente for analisar a anestesia, a história da medicina tem mais de 2000 anos, né? A história da anestesia, ou a descoberta da anestesia, ela data oficialmente de 1848, então é uma história muito recente dentro do espectro da medicina, né? Então os primeiros procedimentos com anestesia foram nesses meados aí dos anos 1800, começaram a se descobrir. E eu até visitei, uns 3 anos atrás, o anfiteatro em Boston, no hospital em Boston, que foi feita a primeira demonstração da anestesia. Então foi feita a primeira demonstração pública de um procedimento cirúrgico realizado sob anestesia. E lá a gente viu, de uma forma histórica, assim, alguns materiais que eles usavam, alguns relatos do que acontecia. Então, a anestesia em si, a gente vê que a evolução da medicina hoje em dia, principalmente de procedimentos cirúrgicos, ela só foi possível e só foi favorecida porque a anestesia propôs a eles essas opções. Antigamente, e não é um histórico muito antigo, as pessoas elas entravam para uma cirurgia, elas não tinham a menor noção do que ia acontecer com a parte cirúrgica, não se preocupavam, elas só se preocupavam com a anestesia. Porque tinha uma morbidade muito alta, tinha umas complicações muito altas e isso se correu desde essa época, onde foi oficialmente inventada, né, nos anos 1800, até mais recentemente, nos 30, 40 anos atrás. O número de medicações era infinitamente menor, a qualidade dessas medicações também muito inferior, mas principalmente a tecnologia embutida na anestesia, né? Então, a anestesia ela cresceu porque
A especialidade ela se desenvolveu, as técnicas foram se desenvolvendo, as medicações foram se desenvolvendo, então toda a indústria, toda a parte de equipamentos, tudo isso desenvolveu muito e em paralelo a formação profissional também desenvolveu. Então hoje em dia o cirurgião ele entra por uma cirurgia e ele está totalmente tranquilo em relação ao que ele vai fazer, ele tem que se concentrar no que ele tem que fazer, porque ele sabe que tem uma pessoa que está totalmente concentrada no aspecto de manutenção da vida do paciente e isso é seguido à risca, assim, com diversas variáveis, desde o ponto de vista de monitorização, até o ponto de vista de interpretação clínica de dados, até o uso correto e disciplinado de medicações, até o uso apropriado de técnicas que diminuam a morbidade intraoperatória e pós-operatória. Então o cirurgião hoje em dia, e não sou eu que falo, são os cirurgiões, eles se sentem muito confortáveis quando vão fazer um procedimento, porque eles sabem que a gente consegue segurar bastante esse rojão, né? Uma cirurgia, a gente vê que talvez metade, um pouco mais das cirurgias aí, elas sejam de baixa, média complexidade. Cirurgias de alta, isso do número geral de cirurgias que acontecem no mundo, né? Cirurgias de alta complexidade, elas acabam felizmente se restringindo a um número menor de procedimentos, mas eles existem, né? Então cirurgias de 10 horas, 12 horas, que você precisa ali de um acompanhamento minucioso do paciente, com coleta de exames laboratoriais intraoperatório, com 7, 8 tipos de monitorização diferente do paciente, desde a temperatura até o débito urinário, até padrão de atividade cerebral. Então, hoje em dia, a nossa capacidade de oferecer para o paciente segurança, estrutura, condição, ela é muito grande e, em paralelo a isso, vai dando ao cirurgião essas condições de cada vez mais aprender. Então, de desenvolver a sua cirurgia lá. Então, tudo isso para mim hoje é mágico, assim, imaginar que eu posso ajudar muito um paciente de uma forma indireta, mas porque ele não vai lá para ser anestesiado, ele vai lá para ser operado, usando e abusando de toda essa estrutura tecnológica que nós temos, desenvolvendo nossas técnicas cada vez mais para conseguir atuar de uma forma importante com o paciente, de uma forma decisiva. Então, eu tenho comigo algumas informações de formação que você ainda não está pronto, você tem sempre o que melhorar. Se você acha que você está pronto, você está errado. Você tem que estar sempre melhorando, buscando mais e não é hora de parar agora. Tem aquela frase do Steve Jobs, né? Stay hungry and stay foolish. Continue faminto e continue idiota. Nunca imagine que você não pode aprender mais, nunca imagine que você não pode querer mais, sempre imagine que você pode se desenvolver mais. E eu vejo que hoje na anestesia a gente tem muito disso, tem muita coisa que a gente pode fazer, o desenvolvimento de técnicas hoje em dia estão cada vez maiores, a análise, estudos, eles vão aprofundando de uma forma que você vai pouco a pouco aumentando a sua capacidade de melhorar a vida do paciente ali. Então eu vejo que a anestesia hoje, eu falo com muito orgulho, assim, é uma especialidade de mão cheia, assim. Ela tem muitos recursos, ela é uma especialidade completa em vários aspectos, desde o ponto de vista clínico, até analítico, até interpretativo e até intervencionista, né, com as práticas que nós fazemos de acessos venosos, bloqueios, anestesias regionais, todas as análises hemodinâmicas que você pode ter. Então, o advento do uso da ultrassonografia na anestesia, tudo isso está se desenvolvendo muito, então hoje em dia eu fico feliz assim, ter escolhido essa especialidade, estar nela e estar cada vez mais aprendendo e desenvolvendo em cima disso. Em relação ao futuro da medicina, isso tudo é muito sombrio, né? Já era sombrio na época que eu estava decidindo pela medicina. Então, eu lembro que quando eu decidi pela medicina, estava fazendo prova de medicina, fui fazer um exame médico de motorista, né? E eu comentei que eu estava prestando medicina e tal, e ele falou, olha, na minha época, há 25 anos atrás, falava que o mercado da medicina estava horrível. E hoje em dia, talvez fale a mesma coisa para você, daqui 10 anos talvez vão falar a mesma coisa. Então, não se foque por essas informações. Tem muita coisa a ser feita na medicina, tem muita área ainda para ser preenchida e tem muitas nuances da especialidade que você não conhece, então é difícil você ter essa conclusão. E quando eu fui avançando, eu só ouvia essa frase, olha, a medicina ela está mudando, ela está mudando, ela está mudando, ela está mudando e o futuro dela é muito incerto. E a minha conclusão depois de tudo isso
Da minha escolha para cá, certamente muita coisa mudou, mas ainda é um mercado carente principalmente de bons profissionais, profissionais especializados e profissionais gabaritados, porque isso eu acho que é um diferencial que você pode ter na sua profissão. Você se especializar, você se gabaritar e você fazer a diferença naquilo que você está fazendo. Então, independente de imaginar o futuro dessa medicina, o que você tem que fazer agora é fazer o seu melhor, ser diferente, ser muito bem capacitado, porque as suas opções elas podem mais ou menos, de uma velocidade mais rápida ou mais lenta aparecerem, mas elas vão aparecer, porque o mercado ele ainda existe, as pessoas continuam doentes e a gente tem que imaginar que isso tem que ser atendido por alguém. Então, o futuro, se você souber desenhar o seu futuro, se você souber se capacitar o suficientemente, se você for uma pessoa bem relacionada, se você tiver, além da sua capacidade técnica, sua capacidade emocional de ser um bom médico, você vai conseguir seus espaços. Mas sim, tem um pouco de medo em relação a todas as mudanças que o mundo hoje em dia oferece. Ele oferece de uma forma muito rápida. Então, desde o número de faculdades de medicina, que aumentou muito nos últimos 10 anos, talvez, com um aumento meio indiscriminado do número de faculdades, até essas outras mudanças da medicina, né? Desde doutor consulta, que são atendimentos em clínicas privadas num custo mais baixo, até as OS em medicina, até a telemedicina, até o advento de outras especialidades que também vão ocupando espaços da medicina. Tudo isso ele é sombrio, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas o que eu digo é que nós temos que nos adaptar a tudo isso que está acontecendo da melhor forma possível, tentando atuar da melhor forma possível, tentando defender principalmente os aspectos éticos da profissão, que é o que move tudo isso que a gente carrega até hoje. A nossa especialidade, ser médico hoje em dia, no passado tinha uma aura, né, tipo um sacerdócio, uma capacidade que a pessoa tinha de oferecer o melhor, sendo benevolente. Mas hoje em dia, o ser médico, hoje em dia, ele já é um produto, ele é um produto dentro de uma cadeia de produtos. Então, a consulta médica já não é mais uma consulta médica, aquela relação biopsicossocial, já é uma relação de produto, de comércio. Isso não em todos os casos, mas eu digo que é uma tendência em alguns aspectos disso acontecer. Então, realmente preocupa um pouco. Eu acho que nós temos que basear nossos aspectos éticos, nós que estamos na área, para tentar segurar o avanço indiscriminado de coisas que podem fazer mal à profissão. E não só a profissão, porque a profissão atende pacientes, então fazendo mal à profissão vai fazer mal aos pacientes. Mas eu acho que o que você tem que demais fazer para combater isso é se capacitar, é ser um bom profissional, é se dedicar ao máximo àquilo que você for fazer, que se você decidir por profissão, por especialização, ser uma pessoa ética, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa dedicada, você chegar cedo, você estudar o suficiente, você preencher aquilo que te exigem e que em algum momento os seus esforços serão recompensados, né? A sua dedicação, o seu empenho, a forma com que você carregou toda a sua vida, uma hora ela vai ser recompensada. Pode ser que você não atinja o seu nível mais alto de emprego, de remuneração e tudo mais, mas se você tiver uma vida justa, se você tiver um bom emprego, se você atender bem seus pacientes, se você conseguir dar uma vida justa aos seus familiares, eu acho que é nisso que a gente tem que se basear hoje em dia, sem necessariamente aí buscar fortunas homéricas ou uma vida de muitas posses. Eu acho que se a gente tiver isso em mente, acho que a medicina ela tem ainda um bom caminho pela frente, e nós vamos proteger esses avanços malignos de algumas coisas que podem no futuro até atrapalhar a medicina. Então vai depender da gente chegar nesse resultado. Nós médicos, nós que estamos aí nessa lida diária, manter a medicina no nível que ela realmente merece estar.